Olá, graça e paz, meus irmãos. Todos bem? Irmãos, nos vídeos anteriores, a gente vimos aí, tratamos sobre o novo nascimento, né? Sobre como crescer espiritualmente. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre caminhar com Deus. Eu vou fazer algumas ilustrações aqui para a gente fazer um paralelo e meditar a respeito. De um modo geral, onde preferiríamos morar? Na casa de nossos pais, onde temos amor, segurança, carinho, proteção, ensino, alimentos, roupas, né? Ou numa casa onde a gente não é bem-vindo, onde passaremos por humilhações, frustrações, exploração, assédio, privação, fome, tortura. A gente tem que estar meditando a respeito disso às vezes. Essa é uma ilustração que nos faz meditar sobre, espiritualmente, né, sobre aonde vamos querer passar a eternidade. A palavra de Deus nos ensina todos os caminhos e princípios que precisamos saber, praticar para alcançarmos o céu, ou deixarmos de acessar o céu e acessarmos o inferno. Fazendo um paralelo, da mesma forma que, naturalmente falando, a gente não abrigaria em nossa casa uma pessoa desobediente, que só traz problemas, que vive causando divisão entre os irmãos, cobiçando a mulher do próximo, roubando, matando, mentindo, adulterando, causando todo tipo de confusão. Quem ia querer uma pessoa dessa convivendo com seus filhos dentro da sua casa? Eu acho que ninguém ia querer. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar: se eu não ia querer uma pessoa com tal conduta de vida, que rouba, mata, mente, adultera, faz de tudo, cria confusão. Se eu não fosse querer uma pessoa dessa na minha casa, a gente tem que pensar por que Deus ia querer uma pessoa dessa no céu, no meio dos filhos dele. Já pararam para pensar sobre esse ângulo? Por que Deus ia querer uma pessoa dessa? Sendo que ele já deixou, né? Ele nos deu, não deixou, ele nos deu a sua palavra para a gente saber tudo que a gente precisa sobre uma vida de piedade, sobre uma vida de caminhar com Deus, sobre como acessar o céu. Ele já nos deu essa palavra. Todos nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, o caminho que Deus providenciou para a nossa redenção é Jesus. Então, se uma pessoa quer acessar o reino dos céus, é através de Jesus, é confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O céu e o inferno, meus irmãos, são reais. A gente vê aí muito vídeo na internet, a gente vê muito testemunho de muitas pessoas de ataque espiritual, de pessoas matando filhos, filhos matando pais. Essas são pessoas que estão sofrendo ataque espiritual. Então, a gente tem que acreditar que o inferno é real, o céu é real também. Lá em 1 Coríntios
capítulo 6, versículo 9, diz assim: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Então a palavra é clara. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus, gente, ele não quer uma pessoa com tal conduta, uma pessoa que não foi lavada em vida aqui nessa terra pelo sangue de Jesus, uma pessoa que não mudou seu estilo de vida, uma pessoa que não carregou a cruz de Cristo no meio dos seus filhos lá no céu. É o mesmo que a gente não ia querer aqui. Quem ia querer uma pessoa com tais condutas no meio dos seus filhos, na sua casa? Ninguém ia querer, naturalmente falando. Então Deus também não vai querer. Jesus, para se fazer homem e vir aqui habitar entre nós, ele se esvaziou da sua divindade. Ele deixou lá no céu a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, para habitar entre nós como homem. Jesus teve que abrir mão de alguma coisa. A gente tem abrido mão da nossa humanidade, no sentido de nossos desejos, das nossas vontades. Porque não se engane, irmão. O pecado traz a morte. Mas por que as pessoas pecam? Dependendo do pecado, é gostoso pecar, ué. A pessoa não peca à toa. Mas é um prazer temporário. E como Jesus abriu mão da sua divindade, a gente aqui tem que abrir mão da nossa humanidade, no sentido de abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, abraçar a cruz e caminhar ao lado de Jesus, seguindo seus princípios, seus mandamentos, andando em amor, sendo quem Deus planejou que fôssemos. E não tem outra forma, não tem outro caminho, somente Jesus é o caminho. A gente tem que estar meditando a respeito desse ponto. Será que eu estou caminhando ao lado de Jesus? Como é que está a minha caminhada com Deus? Eu estou andando em amor com as pessoas? Eu tenho andado em perdão? Eu tenho perdoado as pessoas? Irmão, perdão, lá no Sermão do Monte, Jesus disse, lá em Mateus, que aquele que não perdoar não será perdoado. A gente tem que meditar a respeito disso. Isso pode estar determinando aonde a gente vai passar a eternidade. A pessoa pode estar indo na igreja, congregando, pode estar servindo na igreja, mas se ela não estiver andando em amor e em perdão, ela está perdendo seu tempo. Aí as pessoas falam, não, mas o que aquela pessoa fez para mim foi muito grave. Será? Foi tão grave quanto o que nós fizemos com Jesus? Jesus foi torturado, humilhado, cuspido, morto. E na cruz, antes de morrer, ele disse, Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Então a gente tem levado uma falta tão grave assim que a gente não pode estender o nosso perdão às outras pessoas.
A gente tem que meditar a respeito disso. E na hora que a gente estiver de frente de Deus, de Jesus, falar, não, eu não pude perdoar. Jesus vai falar, mas eu perdoei, por que você não perdoou? Você foi morto, torturado, humilhado, sendo Deus? Fizeram isso com você? A gente vai ficar meio sem argumento, hein? Então a gente tem que estar alinhando a nossa vida aí ao que a palavra de Deus diz. A gente tem que estar buscando caminhar com Deus da forma certa. Pra gente não ter uma surpresa. Né? Eu já ouvi isso muito e também acredito nisso, que a gente vai ter muita surpresa no céu. Chega lá, você por aqui? Uai, cadê fulano? Pois é. A gente não sabe o íntimo das pessoas, mas Deus sabe. Deus vê o coração, Ele sonda o coração das pessoas. Então a gente tem que estar meditando a respeito disso, meus irmãos. Tá bom? Versículo para a gente estar meditando essa semana. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Tá bom? Pratique essa palavra. Graça e paz.